étnico-raciais e o tema do antirracismo, desde o início que entrei aqui em 2021. E, primeiro, acho que é uma questão importante para nós tratarmos, né? Quando nós falamos do racismo, é importante discutir que essa já é uma pauta pacificada pela Constituição de 88. Racismo é crime inafiançável e imprescritível. E, como historiador, eu acho outro ponto importante para destacar, a primeira vez na história do Brasil que um chefe de Estado reconheceu que o racismo era uma chaga, um problema da sociedade brasileira, foi em 1995, no presidente Fernando Henrique Cardoso, que teve a sua tese de doutorado tratando sobre o sistema colonial escravista aqui no Rio Grande do Sul. Então é algo novo e que nós precisamos conversar e precisamos tratar cotidianamente. Eu acompanho, vereador Daniel, os esforços das secretárias de educação, várias que se sucederam nesse governo, a secretária Sandra Negrini, a secretária Flávia e atualmente o secretário Edson da Rosa e a secretária Marta, atual. E, de fato, eu percebo esforços de cada um deles ao longo do seu trabalho. Eu só acho que isso precisa ser algo permanente, constante, que é legal. Hoje, colegas vereadores e vereadoras, pela legislação, as escolas que não trabalham sob essa perspectiva, escolas eu estou falando de educação infantil, de ensino fundamental, de ensino estadual, pública ou privadas. Isso é passível de Ministério Público. Seja ao diretor ou ao gestor, o secretário de Educação. Ao mesmo tempo, vejam, por que nós temos tanta dificuldade em trabalhar? Eu sou da história. É inadmissível e impensado trabalhar o tema de história do Brasil sem a presença negra, sem a contribuição. Aqui em Caxias, nós recebemos aqui a comunidade Ana Rec, na rua da propositura do vereador Aldonei. Muitos não conhecem que a Ana Rec, essa imigrante italiana, em 1882, recebeu na porta da sua casa uma criança negra, recém-nascida. Isso em 1882. Um fato da história de Caxias que os nossos professores da educação infantil ou do ensino fundamental podem trabalhar. Querem outro? Lá em Forqueta, o Clube União Forquetense, quando a gente passa ali, tem duas mãos entrelaçadas. A história oral diz que as mãos entrelaçadas é a mão de uma pessoa ítalo-descendente e outra de uma pessoa negra. Na medida que essas pessoas negras moravam ali na frente da padaria, onde tem o trilho do trem, que foram as que construíram o trem. Ao trilho, né? Os trilhos, em 1910. Então, temos muitos elementos para trabalhar com a presença negra, seja em Caxias, seja no Rio Grande do Sul, no Brasil e no mundo. As escolas precisam praticar isso. E, vereadora Andressa Marques, não é só o prof de História e Geografia. Isso é importante. É todo o currículo. É o prof de Matemática, de Educação Física. Todos os professores e professoras precisam trabalhar. Destaco, vereador Daniel, não é só nas escolas públicas. Nas escolas privadas, da mesma forma. E eu circulo e conheço muitas das escolas. Por fim, o problema do racismo ele é tão profundo e evidente. E a nossa aniversariante de hoje, vereadora Andressa Malman, estava comigo no momento, num evento que nós fomos, e eu não comentei nada com a vereadora. Nós fomos absolutamente maltratados, e eu fui barrado na entrada desse evento. De um lugar bem conhecido da cidade, inclusive. Bem conhecido da cidade. E eu não disse nada. E a vereadora Andressa Malman me disse, nossa, Lucas, mas que tratamento descortês, que tratamento desrespeitoso com o presidente da Câmara ou com a faxineira de lá. Ninguém deveria ser maltratado. Mas quando eu falo do racismo de cada dia, não é só quando alguém chama uma pessoa negra de macaca ou uma pessoa negra de suja, de bandido. É nessas sutilezas que qualquer pessoa negra, de pele mais clara ou mais escura, sofre. Eu tenho um filho pequenininho, vocês sabem, o Miguel, que está na educação infantil. Vocês imaginaram uma criança negra na educação infantil que os coleguinhas não querem dar a mão?
Pensem no quanto isso machuca essa criança na sua autoestima. Uma criança que está na escola ouvindo que o cabelo dela é de bombril, o cabelo dela é ruim. E isso acontece nas escolas. E isso é racismo e crime, e a escola tem que intervir, tem que praticar a Lei 10.639. Então, acho que é bem oportuno, eu não voto, mas quis fazer essa fala e é um compromisso nós também, como parlamentares, que as leis sejam cumpridas. Parabéns, vereadora Rose. Devolvo os trabalhos